Lando Norris abriu o jogo e a sua honestidade brutal ecoa agora pelos corredores do Albert Park, enquanto nos preparamos para a definição deste final de semana. Na última quinta-feira, o britânico da McLaren deixou claro que, embora a confiança no projeto de 2026 seja alta, o nível de performance atual não se compara ao domínio que vimos no ano passado. Isso acende um sinal amarelo para a equipe de Woking justamente agora que entramos no dia decisivo do Grande Prêmio da Austrália. A McLaren, que terminou o ciclo anterior como a grande força a ser batida, parece estar enfrentando as dores do parto deste novo regulamento técnico. Norris mencionou que o seu novo monoposto laranja papaya ainda não entrega a mesma previsibilidade em curvas de alta velocidade, e essa instabilidade é o que mais preocupa os engenheiros liderados por Andrea Stella. Daqui a pouco vou detalhar a telemetria que mostra onde a Ferrari de Charles Leclerc e Lewis Hamilton está ganhando tempo precioso nos setores 1 e 2. Mas antes, precisamos entender por que a McLaren está jogando o favoritismo para os rivais logo no início desta nova era da Fórmula 1. O piloto afirmou que a equipe sabe o caminho para o desenvolvimento, mas admitiu que o ponto de partida deste ano é um degrau abaixo do que eles mesmos esperavam após os testes de pré-temporada. Isso coloca uma pressão extra sobre Oscar Piastri, que corre em casa e precisa provar que o chassi da McLaren pode lidar com as ondulações severas do traçado de Melbourne. Enquanto a McLaren busca estabilidade, o cenário na Aston Martin é de alerta máximo e quase de pânico técnico. Adrian Newey, o gênio da aerodinâmica que agora comanda o design da equipe de Silverstone, fez uma confissão perturbadora há 2 dias. Ele admitiu que o carro de Fernando Alonso e Lance Stroll está sofrendo com uma vibração grave, algo que não foi detectado plenamente nas simulações de túnel de vento. Essa vibração, que ocorre em velocidades acima de 310 km por hora, é tão severa que a equipe decidiu limitar drasticamente o número de voltas que os pilotos farão durante as sessões de pista aqui na Austrália. É uma situação crítica para uma organização que investiu centenas de milhões de dólares para ter o melhor projetista da história. Newey explicou que o fenômeno parece estar ligado à flexibilidade excessiva do assoalho sob as novas cargas aerodinâmicas de 2026. Se eles não resolverem isso com urgência, o risco de uma falha estrutural ou de uma quebra catastrófica na suspensão durante a corrida de amanhã é altíssimo. Fernando Alonso, conhecido por sua paciência limitada com problemas técnicos, já sinalizou que o carro está quase impossível de pilotar em linha reta, o que compromete totalmente a confiança para atacar as zonas de frenagem pesada. Daqui a 3 minutos, eu vou explicar como essa falha da Aston Martin pode beneficiar diretamente a estreia de Gabriel Bortoleto na Audi, mas primeiro temos que olhar para a nova cara da categoria. A Fórmula 1 revelou oficialmente a sua nova abertura para a temporada de 2026 e o impacto visual é impressionante. O vídeo de introdução, revelado na última quinta-feira, marca o início de uma era onde a sustentabilidade e a potência elétrica dividem o protagonismo com o motor de combustão interna. A identidade visual mudou para refletir carros mais curtos, leves e ágeis. Nas imagens, vemos o destaque para a nova ordem do paddock. Max Verstappen aparece como o pilar da Red Bull Racing, agora tendo ao seu lado o jovem promissor Isaac Hadjar, enquanto a Mercedes foca na juventude de Andrea Kimi Antonelli, ao lado de George Russell. Mas nada chamou mais a atenção do que a primeira aparição oficial de Lewis Hamilton com as cores da Ferrari na abertura da transmissão. É um choque cultural e esportivo que define o peso deste campeonato. A trilha sonora foi levemente remodelada para incluir sons mais agudos que remetem ao aumento da potência do sistema de recuperação de energia, o que nos lembra a cada segundo que os carros que veremos na pista daqui a pouco são feras completamente diferentes do que estávamos acostumados. No meio de toda essa revolução tecnológica, o paddock de Melbourne parou para prestar uma homenagem histórica.
A lendária voz do automobilismo brasileiro, Reginaldo Leme, recebeu uma credencial vitalícia para o Grande Prêmio da Austrália e para todas as etapas futuras do calendário mundial. Na última quinta-feira, a organização da Fórmula 1 entregou o passe permanente em uma cerimônia que reconhece as mais de 5 décadas de serviços prestados ao jornalismo esportivo. É um momento de orgulho para todos nós, pois Reginaldo é a memória viva de cada conquista brasileira, desde os tempos de Emerson Fittipaldi até o surgimento de novos talentos. Ver um profissional brasileiro ser elevado a esse nível de status diplomático dentro do pit lane mostra que, apesar das mudanças técnicas, a tradição e a história ainda têm um lugar sagrado no esporte. E essa história continua sendo escrita agora com a Williams, alinhando Alexander Albon e Carlos Sainz, uma das duplas mais equilibradas do grid, que busca aproveitar qualquer deslize das equipes de ponta. Falando em pista, o cronograma para este Grande Prêmio da Austrália exige que o torcedor brasileiro esteja com o relógio bem ajustado. Como hoje é sábado, dia 7 de março, as atividades estão a todo vapor no Albert Park. A sessão de classificação, que define o grid de largada, aconteceu nas primeiras horas da manhã pelo horário de Brasília, e a expectativa para a corrida de amanhã é de estratégia pura. A largada para as 58 voltas no traçado de 5.278 metros está marcada para as 3 horas da manhã de domingo, horário de Brasília. O desafio técnico aqui é imenso. Melbourne é um circuito de rua temporário que exige muito da tração na saída das curvas lentas, mas também pune severamente quem não tem uma boa eficiência aerodinâmica nas seções rápidas dos setores 2 e 3. Com a nova regra de 2026, onde a entrega de energia elétrica precisa ser gerenciada de forma muito mais agressiva pelos pilotos, o uso do botão de ultrapassagem será vital na reta oposta. Daqui a pouco vou detalhar o que esperar da performance da Cadillac, que faz sua estreia oficial com Sérgio Pérez e Valtteri Bottas. Mas antes, precisamos analisar o impacto dos pneus Pirelli para este final de semana. A fornecedora trouxe os compostos mais macios da gama, o que deve forçar uma estratégia de 2 paradas nos boxes, especialmente porque o novo asfalto de Melbourne ainda está muito verde e provocando um desgaste acentuado no pneu dianteiro esquerdo. Isso é um pesadelo para pilotos como Esteban Ocon, agora na Haas ao lado de Oliver Bearman, que costumam sofrer com o gerenciamento de temperatura em stints longos. A Haas, por sinal, parece ter dado um salto de qualidade com a parceria técnica reforçada, mas a falta de experiência de Bearman em circuitos tão técnicos como este pode ser um fator limitante. Por outro lado, a Alpine chega com uma pressão enorme sobre Pierre Gasly e o estreante Franco Colapinto. O piloto argentino tem a difícil missão de substituir à altura os nomes que passaram por Enstone. E na última quinta-feira, ele admitiu que a adaptação aos sistemas de frenagem regenerativa tem sido o seu maior desafio até aqui. A batalha pelo topo do campeonato mundial parece estar polarizada entre a Ferrari e a Red Bull Racing, mas por motivos diferentes. Enquanto a Ferrari de Charles Leclerc e Lewis Hamilton parece ter o carro mais equilibrado mecanicamente, a Red Bull ainda detém a vantagem na eficiência do fluxo de ar sobre o chassi. Max Verstappen comentou há 2 dias que o motor Honda, agora operando sob novas especificações, entrega a potência de forma mais linear que os rivais, o que ajuda muito na estabilidade da traseira em aceleração. Isaac Hadjar, o novo companheiro de Verstappen, terá a tarefa ingrata de ser o escudeiro do tricampeão em um ano onde cada ponto será decisivo. Não podemos esquecer da Racing Bulls, que com Arvid Lindblad e Liam Lawson tenta se consolidar como a melhor equipe do pelotão intermediário. Lawson já conhece bem as armadilhas do Albert Park, mas Lindblad é uma incógnita que pode surpreender se conseguir manter a calma durante a confusão natural das primeiras voltas no pit lane. A situação de Adrian Newey na Aston Martin continua sendo o assunto mais comentado nas rodas de conversa do paddock hoje. Se a vibração não for resolvida, a equipe pode ser forçada a aumentar a altura do carro em relação ao solo, o que destruiria o ganho de pressão aerodinâmica e jogaria Fernando Alonso para o fundo do grid. É um dilema cruel.
arriscar a integridade do equipamento ou aceitar a falta de velocidade. Alonso, em sua mentalidade de competidor incansável, sugeriu na última quinta-feira que prefere arriscar, mas os comissários técnicos da Federação Internacional de Automobilismo estão de olho na segurança dos pilotos. Se o carro for considerado perigoso por causa das oscilações, a Aston Martin pode até sofrer uma bandeira preta com disco laranja, sendo obrigada a recolher para os boxes para reparos imediatos. Isso seria um desastre de relações públicas para Lawrence Stroll e um balde de água fria nos fãs que esperavam ver a equipe lutando por pódios desde a primeira rodada. Enquanto isso, a Audi faz sua entrada triunfal no esporte. Ver o logotipo das 4 argolas no carro de Nico Hülkenberg e do nosso Gabriel Bortoleto é a realização de um plano de anos. Bortoleto tem mostrado uma maturidade impressionante nas entrevistas e na forma como aborda o acerto técnico do carro. Na última quinta-feira, ele destacou que a unidade de potência da Audi é muito forte em termos de recuperação de energia térmica, o que pode dar uma vantagem nas voltas finais da corrida, quando os outros carros começarem a entrar no modo de conservação de bateria. A estratégia da Audi para amanhã parece ser de paciência, esperando que a confiabilidade dos motores alemães supere a velocidade bruta dos adversários que ainda enfrentam problemas de juventude no regulamento. O Grande Prêmio da Austrália sempre foi uma corrida de atrito, e terminar a prova já pode significar pontos valiosos para a equipe estreante. A Williams também vive um momento de renovação profunda. Alexander Albon e Carlos Sainz formam talvez a dupla mais inteligente taticamente do grid de 2026. Sainz trouxe consigo muito do conhecimento que adquiriu nos anos de Ferrari, e isso já é visível na organização da garagem da Williams. O carro azul parece ser muito dócil no trato com os pneus, o que pode permitir que eles tentem um undercut agressivo sobre a Mercedes de George Russell se a oportunidade surgir. Russell, por sua vez, carrega o peso de liderar a Mercedes na era pós-Hamilton. Com Andrea Kimi Antonelli ao seu lado, a equipe alemã aposta tudo na velocidade pura, mas a inconsistência do jovem italiano nos treinos de quinta-feira mostrou que o caminho para o sucesso ainda vai exigir muito aprendizado. O paddock está dividido sobre quem sairá na frente nesta disputa interna, mas a Mercedes sabe que não pode se dar ao luxo de perder terreno para a Ferrari logo na abertura do Campeonato Mundial. Daqui a pouco vou detalhar os pontos exatos de detecção do asa móvel que foram alterados para este ano, mas antes é preciso falar sobre a Cadillac. A entrada da marca americana com Sérgio Pérez e Valtteri Bottas trouxe um novo fôlego comercial para a categoria. O carro é esteticamente lindo e, mecanicamente, parece ter uma base sólida herdada da parceria técnica com a General Motors. Sérgio Pérez, experiente e mestre em circuitos de rua, sente-se em casa em Melbourne. Na última quinta-feira, ele mencionou que o objetivo inicial é terminar entre os 8 primeiros, o que seria um resultado fantástico para uma equipe nova. Bottas, com sua precisão nórdica, foca em fornecer o feedback necessário para que os engenheiros americanos entendam os pneus Pirelli, algo que sempre foi o ponto forte do finlandês. O duelo entre Cadillac e Audi será uma das subtramas mais fascinantes desta temporada de 2026. A análise técnica da telemetria da Ferrari revela algo assustador para os adversários. O motor de Maranello parece ter a melhor integração entre o turbocompressor e o motor elétrico. Nas saídas das curvas 3 e 4 do Albert Park, a Ferrari de Charles Leclerc consegue aplicar a potência quase meio segundo antes dos rivais, sem perder a tração. Isso se traduz em uma velocidade final de reta muito maior, mesmo sem o uso da asa móvel. Lewis Hamilton ainda está se adaptando ao volante da Ferrari, que tem uma ergonomia muito diferente da Mercedes que ele pilotou por mais de uma década, mas seu ritmo de corrida simulado na quinta-feira foi equivalente ao de Leclerc.
Se a Ferrari conseguir manter essa vantagem sem sacrificar a confiabilidade, poderemos ver um domínio vermelho que não acontecia desde o início dos anos 2000. A tifose está em êxtase e o clima nas arquibancadas de Melbourne já reflete essa esperança de um novo título mundial. O regulamento de 2026 também trouxe mudanças na forma como o fluxo de ar é direcionado para os radiadores. Os carros agora são muito mais sensíveis ao superaquecimento quando seguem outro competidor de perto por muitas voltas. Isso significa que o ar sujo terá um impacto ainda maior na vida útil dos componentes internos. Quem não conseguir fazer a ultrapassagem rapidamente terá que recuar para resfriar os sistemas, o que adiciona uma camada de xadrez tático às corridas. Max Verstappen é o mestre em encontrar janelas de ar limpo, mas ele terá que lidar com uma concorrência muito mais feroz este ano. A Red Bull Racing não tem mais a vantagem de 2 segundos por volta que desfrutava em anos anteriores, e a perda de Adrian Newey para Aston Martin começa a mostrar seus primeiros reflexos na velocidade de evolução do chassi durante o fim de semana. Para quem vai acompanhar a transmissão amanhã, fiquem atentos aos horários das sessões aqui na Austrália. A largada às 3 horas da manhã de domingo será o teste final para essas novas máquinas. Teremos 4 zonas de asa móvel ao redor do traçado, o que deve garantir muitas trocas de posição, especialmente com a nova configuração das curvas 9 e 10, que agora são feitas de pé embaixo, transformando aquela seção em uma reta curva de altíssima velocidade. É ali que a vibração no carro da Aston Martin mencionada por Newey se torna mais perigosa. Se você ver um carro balançando excessivamente naquela parte do traçado, saiba que o piloto está lutando para manter o controle a mais de 320 km por hora. A Fórmula 1 em 2026 é um esporte de margens mínimas. Lando Norris e a McLaren podem estar preocupados agora, mas a história da categoria é feita de reviravoltas. O que vimos na última quinta-feira foi apenas o primeiro capítulo de um livro que terá 24 episódios este ano. A luta tecnológica nos bastidores, as intrigas do paddock e o talento puro dos pilotos no cockpit formam o espetáculo que tanto amamos. Melbourne é o palco perfeito para esse início, com seu clima imprevisível e um traçado que não perdoa erros. Cada centímetro de zebra utilizado, cada grama de combustível sustentável queimado e cada decisão tomada no pit lane hoje e amanhã terá um peso enorme na tabela de classificação do Campeonato Mundial. Gabriel Bortoleto carrega a esperança de milhões de brasileiros e sua performance na Audi será monitorada de perto por todos os chefes de equipe. O fato de ele ter um companheiro tão sólido quanto Nico Hülkenberg é a melhor escola possível. Hülkenberg é o rei da consistência e Bortoleto pode aprender muito sobre como gerenciar as pressões de um fim de semana de grande prêmio. A Audi não veio para brincar e o investimento que eles estão fazendo em infraestrutura em Nürburgring e Hinwil é comparável ao das gigantes Mercedes e Ferrari. O futuro do automobilismo passa por essas inovações e nós temos o privilégio de acompanhar tudo isso de perto. Preparem-se para um domingo de fortes emoções e muitas madrugadas acordados. O Grande Prêmio da Austrália é apenas o começo de uma jornada que promete ser a mais disputada da história recente da Fórmula 1. Fiquem ligados em cada detalhe, em cada declaração dos pilotos e nas análises técnicas que traremos aqui. A nova era começou e ela é mais veloz, mais tecnológica e mais emocionante do que qualquer um poderia prever. Se você quer continuar por dentro de todos os bastidores do paddock, das análises de telemetria e das notícias exclusivas da Fórmula 1, inscreva-se agora no canal Paddock F1 Brasil e ative as notificações para não perder nenhum detalhe deste Campeonato Mundial de 2026.